Bom dia, estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira, hoje com um programa muito especial e você vai entender por quê. Às segundas-feiras nós costumamos refletir na palavra de Deus, assistirmos testemunhos, louvarmos o Senhor, mas nós recebemos no Rio de Janeiro uma visita ilustre, muito importante. Está conosco o pastor Paulo Eduardo, que é pastor e psicólogo. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, da cidade de São Paulo. E o pastor Paulo está fazendo um ministério lindíssimo naquela igreja e um trabalho com as Cracolândias de São Paulo. Esse projeto é um projeto da Primeira Igreja de São Paulo com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E nós aqui no Rio de Janeiro, a Igreja do Recreio, Igreja Batista do Recreio, também com a mesma junta, estamos coordenando o projeto com as Cracolândias no Rio. Há poucos dias o pastor Paulo esteve numa grande emissora do país, em cadeia nacional, dando uma entrevista, um depoimento sobre o trabalho com a Cracolândia de São Paulo. Este trabalho tem ganhado uma repercussão imensa por causa desta epidemia que o país está passando em torno do crack. E é por essa razão que o pastor Paulo está conosco aqui, aproveitando a sua visita ao Rio de Janeiro, nós vamos começar essa entrevista. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua presença, um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa Despertar com Deus nesta manhã. Bom dia, pastor Wander, prazer para mim estar aqui com você, grande amigo, estar aqui participando desse programa e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através do projeto Cristolândia lá no centro de São Paulo. Quando se resgata o homem, a mulher, a criança do crack, das garras do crack, há uma missão em São Paulo chamada Cristolândia, como também aqui no Rio de Janeiro. Eu vou perguntar ao pastor Paulo, a minha primeira pergunta, pastor, é como é que esse trabalho nasceu. Esse trabalho é pioneiro no Brasil, foi o primeiro trabalho evangélico com as pessoas dependentes do crack, feito no país. Como é que esse trabalho nasceu na cidade de São Paulo? Esse trabalho nasceu, pastor Wander, a partir de uma compreensão que nós tivemos de que nós não poderíamos ficar quase que lado a lado, como Primeira Igreja Batista, com a Cracolândia, sem que fizéssemos alguma coisa mais significativa por aquela realidade tão hostil. Só para que se tenha compreensão, a Primeira Igreja Batista em São Paulo fica no centro da cidade. O local imediato no entorno da igreja é agradável, as pessoas chegam e saem sem problema, mas a cerca de 1 quilômetro dali está este que é um dos maiores problemas do país, que há mais de 20 anos não se consegue equacioná-lo, ou seja, a Cracolândia, que é uma região onde as pessoas consomem o crack, o mercado do crack acontece livremente e as pessoas que vivem ali, na casa das centenas, elas vivem em estado animalesco, é uma tragédia humana, uma coisa inimaginável. E nós então pensamos, alguma coisa tem que ser feita por essa realidade tão hostil, tão infernal. Nós pensamos então, o que é que nós, como manifestação do Reino de Deus aqui, Primeira Igreja Batista, faremos por essa realidade? Como igreja começamos a orar e lançamos uma campanha de evangelização no centro de São Paulo. No meio dessa campanha, em uma das nossas celebrações, em um dos cultos na Primeira Igreja, surgiu esse jargão: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Foi assim que nasceu o projeto, o sonho de fazer da Cracolândia uma Cristolândia. Interessante, pastor Wander, que isso não foi pensado, isso não é fruto de uma elaboração da parte de algum especialista em marketing, aconteceu. E a gente entende que isso foi inspiração do Senhor. Assim, então, começou a Cristolândia e hoje, nesse período de 3 anos e meio, mais ou menos, de duração da Cristolândia, desde o início até agora, já são mais de 400 pessoas rigorosamente retiradas do centro, das ruas do centro de São Paulo, da dependência do crack, do envolvimento com toda aquela coisa que o crack provoca na vida de um indivíduo. Maravilhoso, mais de 400 pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, sendo retirados das garras do crack e entrando na missão Cristolândia no centro de São Paulo. Exatamente, mais de 400 pessoas, na sua maioria homens.
na maioria jovens, mas mulheres também e crianças também. Nós temos toda uma estrutura que leva a pessoa daquele estado extremamente precário, como eu disse, pastor, para uma reinserção na vida social, na vida familiar, inclusive na vida profissional. Diríamos assim, é um trabalho de ponta a ponta. Ou seja, retirar uma pessoa dessa condição sub-humana de existência e levá-la a um estado de dignidade. Vida em família, sociedade, vida profissional e, sobretudo, a vida com Cristo, a vida com Deus, o reencontro dessas pessoas com o Senhor. Pastor Paulo, nós soubemos que vocês tiveram um contato com o governo de São Paulo, que declarou publicamente a incapacidade dele, governo, trabalhar sozinho no combate ao crack, e de que o governo de São Paulo declarou precisar da igreja para esse trabalho de transformar o coração das pessoas, de tirar as pessoas dessa dependência terrível. Foi isso que aconteceu? Exatamente. No lançamento do projeto Cristolândia, quando ele aconteceu de um modo mais festivo e formal, esteve presente o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e ele ficou impressionado com aquilo que estava sendo iniciado, porque quando nós fizemos essa celebração, esse início mais formal, o trabalho já vinha acontecendo já há algum tempo. Pouco tempo depois, o prefeito Gilberto Kassab estava numa grande inauguração de São Paulo e nós tínhamos uma irmã, membro da nossa igreja, que chefia um setor daquela inauguração de um hospital, e ela disse que o prefeito falou publicamente diante das autoridades. É preciso que organizações não governamentais tenham iniciativas, contribuam para que a sociedade melhore, e aí ele mencionou, faça como os batistas estão fazendo no projeto Cristolândia. Eles fazem o que nós não podemos fazer, eles estão fazendo o que nós não conseguimos fazer. Ele disse isso publicamente. Porque o Estado trabalha com a lei, trabalha com a questão social do indivíduo, até a questão estética das ruas, né? A questão higiênica do ambiente social, mas o Estado não consegue trabalhar a profundidade espiritual do indivíduo, onde está para nós o cerne da questão. Exatamente. O trabalho do Estado é quase que uma maquiagem urbana. E eu digo isso não em tom ácido, não em tom crítico, mas reconhecendo o limite do trabalho do Estado, do poder público. Excepcionalmente, nesta segunda-feira, uma entrevista com o pastor Paulo Eduardo, pastor psicólogo da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, sobre as cracolândias que estão aí tomando conta da sociedade brasileira. Nós voltamos daqui a pouquinho, fique aí, não saia daí não. Quer que seu filho tenha um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos, mude para o CAP. CAP Unigran Rio, matrículas abertas. Esses produtos te lembram algo? As crianças pequenas, reuniões com as amigas. Isso mesmo, é a Tupperware sempre presente em todos os momentos. Venha conhecer as novidades, produtos inovadores, práticos, com design e qualidade que só os legítimos Tupperware têm. Procure a marca Tupperware. Entre em contato conosco, ligue ou acesse o nosso site. Muito sucesso sim, já sei, Tupperware é show. Estamos começando o nosso segundo bloco, Despertar com Deus, nesta manhã de segunda-feira, com o pastor Paulo Eduardo, pastor da Primeira Igreja Batista do estado de São Paulo, e fazendo um trabalho maravilhoso
com a Cracolândia no centro de São Paulo. Pastor Paulo, nós assistimos e ouvimos e vimos muitos comentários de pessoas que presenciaram a sua entrevista a um grande canal de televisão no Brasil, em cadeia nacional, num jornal respeitadíssimo. Como é que a emissora chegou até você? Qual era o propósito daquela entrevista que você fez? Pastor Wander, a emissora chegou até nós porque, pela graça de Deus, esse trabalho tem tido uma repercussão significativa na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e até no Brasil todo, como você mesmo mencionou. E algumas outras emissoras já tinham feito uma certa abordagem, uma certa aproximação da Cristolândia. O fato de estar sendo feito esse trabalho e com tão pouco tempo termos resultados tão expressivos, 3 anos e meio, mais de 400 pessoas, isso impressiona alguns setores da sociedade. Há cerca de um ano atrás, uma jornalista que há mais de 15 anos é jornalista do maior jornal de São Paulo, ela esteve no meu gabinete e ela disse: pastor, eu não sou paulistana, mas eu moro aqui há mais de 20 anos. Eu, como jornalista, tenho acompanhado de perto o que acontece na Cracolândia. E eu quero dizer que nesses mais de 20 anos eu nunca vi algo tão significativo e tão impactante acontecer na Cracolândia como a Cristolândia. Ou seja, em 20 anos, nenhum projeto, nenhuma inserção na Cracolândia obteve tantos resultados expressivos. E aí, então, a gente imagina que seja isso, e a gente tributa tudo isso, obviamente, ao poder do Senhor, ao poder do Evangelho, em nome de Jesus, a glória do Senhor, mas a gente entende que isso tem deixado setores significativos da sociedade impressionados com o que tem sido feito ali, inclusive a imprensa, né? É impressionante, Paulo, que não só a imprensa, mas os governos no país inteiro hoje estão tomando consciência do papel da Igreja Evangélica Brasileira. Por muito tempo, a Igreja Evangélica Brasileira foi tida como uma igreja de ignorantes, ou de pessoas que não tinham cultura, não tinham estudo e que se aproveitavam de uma situação popular. E hoje se vê que não, que a Igreja Evangélica está viva, ativa, participando não só apenas nos seus cultos de celebração, nos templos, mas inserida na sociedade, tomando conta de creches, tomando conta de asilos, orfanatos, fazendo um trabalho social que muitas vezes o Estado não faz. Mas por uma consciência da liderança evangélica, nós entendemos que a igreja tem que estar presente nas mazelas sociais. Exatamente, Wander, você mencionou isso com muita precisão, com extrema habilidade. Nós estamos entendendo que nós, como evangélicos, como portadores de uma mensagem maravilhosa que é a mensagem do Senhor Jesus, não podemos nos confinar dentro dos nossos templos, fazer dos nossos templos, dos nossos espaços eclesiásticos, verdadeiros guetos. Nós temos que, de alguma forma, nos fazermos presentes na sociedade, influenciarmos, darmos a nossa contribuição para que situações sejam transformadas, para que a sociedade seja melhor, para que as pessoas tenham mais dignidade. Então, esse conceito de igreja, o evangélico é alguém ignorante, o evangélico ele é alguém que vai à igreja e vive lá umas liturgias e umas experiências que só ele entende, ninguém mais. Uma fantasia, uma irrealidade, uma coisa completamente fora da realidade. Esse é um conceito que, graças a Deus, ele já não persiste. Ou seja, nós temos igrejas que têm exercido um papel significativo na sociedade, nas cidades, nos bairros, nas regiões onde elas estão. E nós entendemos isso como Primeira Igreja em São Paulo. Estamos lá no centro, no núcleo, no coração da cidade. No coração da maior cidade do país. Fala-se que São Paulo, em termos de produtividade, é a locomotiva do Brasil. Pois bem,
entendemos que não poderíamos ficar ali como igreja, uma igreja histórica, centenária, 113 anos. 113 anos. 113 anos. Você conhece bem, nós temos lá um templo bom, confortável. Belíssimo, belíssimo. Nós temos um prédio de 10 andares, nós temos lá um órgão de tubos, nós temos instrumentos, temos muitos talentos. E aí, a 1 quilômetro e meio dali, aquela tragédia, Cracolândia. A miséria humana A perde miséria você. humana sem fazermos absolutamente nada. Perfeito. Então, não poderíamos permanecer nesse estado de confinamento. E hoje a igreja entende que ela tem um papel a ser exercido na sociedade. Ela entendeu que ela tem que exorbitar o seu espaço, tido como espaço sagrado, seu espaço de culto, de celebração, de adoração, e ir para as ruas, ir para o meio da sociedade e contribuir, exercer influência, ser sal da terra, ser luz do mundo. Ser sal da terra, lá na terra, e luz do mundo, lá no mundo. Exatamente. No meio da sociedade, no meio da sociedade. necessidade. Exatamente, exatamente. Pastor Paulo, é fantástico o trabalho da Primeira Igreja Batista de São Paulo e há uma parceria com a Junta Missionária dos Batistas Brasileiros, não é isso? A Junta de Missões Nacionais. É uma parceria, pastor Wander, que é fundamental. A nossa agência missionária no Brasil, que é a Junta de Missões Nacionais, que hoje é dirigida por um dos maiores líderes dos batistas brasileiros, talvez até do universo evangélico brasileiro, o pastor Fernando Brandão, que é um homem dinâmico, uma visão extraordinária. A Junta de Missões Nacionais, ela entrou nesse projeto e ela tem dado essa contribuição imensa, de tal forma que hoje nós dizemos isso com alegria. A Cristolândia não é mais um projeto da Primeira Igreja. Nós demos a nossa contribuição, mas é um projeto dos batistas brasileiros. Não pertence mais à Primeira Igreja Batista, pertence aos batistas brasileiros. Temos aí a Igreja do Recreio, dando todo o suporte à Cristolândia aqui na região da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Já são mais de 10 Cristolândias pelo Brasil afora, em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e assim por diante. Ou seja, a coisa não é nossa, não há esse sentido de bairrismo, de particularidade, Primeira Igreja Batista. É o reino de Deus. É o reino de Deus que está muito acima das questões pessoais, locais e particulares. E a partir de São Paulo, a Junta de Missões Nacionais fez parceria com outras igrejas nos estados, aqui no Rio de Janeiro, com a Igreja Batista do Recreio. Nós aqui no Recreio somos a mãe do projeto Cristolândia Rio, localizado ali atrás da Central do Brasil. Pastor Diego Machado tem feito um trabalho maravilhoso e mais de 150 pessoas já foram resgatadas aqui no Rio. E tivemos, pastor Paulo, no dia 31 de dezembro, o coral do Rio de Janeiro, maravilha, de ex-dependentes do crack, que cantou aqui na nossa noite de vigília no dia 31. Fantástico. Foi algo fantástico, extraordinário. Portanto, você pode observar o que as igrejas estão fazendo, não só São Paulo, Rio e outras capitais do Brasil. A igreja evangélica hoje, segmento evangélico, presente na sociedade, combatendo as mazelas sociais, o Estado reconhecendo isso, o Estado apoiando, e é isso que a gente precisa fazer. Eu fico impressionado porque São Paulo foi a mãe de tudo, começou tudo ali, não é isso, pastor Paulo? A gente fica muito grato a Deus porque o nome Cristolândia, o projeto, o sonho Cristolândia, de fato, nascedouro disso foi ali, São Paulo, Primeira Igreja Batista, ali em uma das nossas celebrações. Mas o mais importante é que isso exorbitou, diríamos, o nosso espaço particular. Isso hoje é reino de Deus que está aí espalhado pelo Brasil, pelas igrejas, pela Junta de Missões Nacionais e assim por diante. Glória a Deus. Você está assistindo uma excelente, maravilhosa entrevista com o pastor Paulo Eduardo, psicólogo, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, que está fazendo um lindo trabalho com aqueles que são dependentes de crack hoje na Cristolândia. Não saia daí, nós voltamos já já para o nosso último bloco. Quero uma universidade que vá além da
Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Missão Batista Cristolândia, ali no centro do Rio de Janeiro, ela tem como função fazer o resgate. Pegar aquelas pessoas das ruas que estão abandonadas pela sociedade, abandonadas pelas suas famílias, resgatamos aquelas pessoas, colocamos ela dentro de um projeto de discipulado e depois enviamos para a fase 1, que é aqui em Rio Bonito, onde aqui nesse lugar maravilhoso, ela começa a conhecer quem é Jesus. E o CRAC é o nosso grande desafio, é a Cracolândia. E diante disso, Deus precisa levantar mais intercessores que vai despertar você e a sua igreja para estar vindo conosco aos campos da Cracolândia. Você acabou de assistir a um pequeno clipe da Cristolândia, Rio de Janeiro, lá em um dos nossos centros de recuperação na cidade de Rio Bonito, com o pastor Diego Machado. Eu quero que você que nos assiste esteja orando por todo esse projeto. Nós estamos aqui com o pastor Paulo Eduardo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, responsável pelo trabalho da Cristolândia no centro da cidade de São Paulo. Pastor Paulo, o que o irmão atribui o sucesso do trabalho ali no centro de São Paulo? O que fez o trabalho prosperar? Pastor Wander, sem dúvida alguma, sobretudo a presença do nome do Senhor Jesus, o Evangelho, a graça de Cristo Jesus, o desejo de ver vidas sendo restauradas, dignificadas. Palavra do Senhor Jesus, de graça recebestes, de graça dai. Então não há a menor intenção de se obter qualquer benefício, qualquer lucro, qualquer ganho. O interesse único e exclusivo é abençoar vidas. E a gente entende que isso é do agrado de Deus, e aí então o resultado é esse, ou seja, muita gente sendo restaurada, muita gente sendo transformada. Então, eu não tenho dúvida de que, lógico, estratégias são importantes, sem dúvida alguma, um bom planejamento é importante, mas eu não tenho dúvida de que essa é a alma deste negócio. O nome do Senhor Jesus e o desejo exclusivo, rigorosamente exclusivo, de ver vidas sendo restauradas, sendo transformadas, sendo abençoadas pelo nome do Senhor Jesus. Não há qualquer interesse político, não há qualquer interesse comercial, como também aqui no Rio de Janeiro, no projeto Cristolândia São Paulo. Nenhum interesse político, nenhum tipo de aproveitamento comercial, nenhum tipo de tentativa de mercadejamento da fé, que é uma marca desta igreja que produz esse programa, dessas igrejas que produzem esse programa, que é uma marca das igrejas batistas no Brasil, que é uma marca daquilo que nós temos procurado fazer, ou seja, compartilhar o Evangelho, o amor de Cristo, que salva, que restaura, que abençoa vidas, que abençoa famílias. Então, longe de nós qualquer intenção de mercadejamento, de troca, de barganha, isso não faz parte, rigorosamente, não faz parte da nossa agenda. Vocês também lá têm uma estrutura médico-psicológica de apoio a esses dependentes? Sem dúvida alguma. A gente não nega a necessidade de um apoio médico, científico, o apoio psicológico. Quando surgem essas necessidades, nós prestamos esse tipo de auxílio. No entanto, a gente faz questão de esclarecer para a grande imprensa que a base do trabalho na Cristolândia não é o tratamento medicamentoso. Usamos de
terapia ocupacional, sem dúvida alguma. O apoio emocional, o abraço, o acolhimento, como nós dissemos inicialmente, são pessoas extremamente carentes, deshistorificadas, são pessoas com autoestima completamente estraçalhada. Então, isso é muito importante, são pessoas que são acolhidas, ali elas passam a ter nome, identidade, recebem afeto. E isso ou melhor dizendo, esses são elementos importantíssimos no processo terapêutico de resgate dessas vidas, mas nós também não negamos quando episodicamente há necessidade de alguém receber algum tipo de apoio medicamentoso, algum médico, algum apoio psicológico, terapêutico, sem dúvida alguma. Que pena, nós estamos terminando o nosso programa nesta segunda-feira com o pastor Paulo Eduardo, psicólogo, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo. Eu vou pedir para o pastor Paulo já orar por nós, orar por você que está em casa. Talvez você tenha um filho, um amigo, um familiar nessa dependência terrível de drogas, do crack. Nós vamos interceder por você, por sua família, mas também é possível que alguém aqui do Rio um dia possa ir a São Paulo ou se mudar para lá ou fazer uma visita. Eu vou pedir para o pastor Paulo agora dar o seu endereço, o seu site, se algum telespectador quiser visitar a Missão Cristolândia em São Paulo. Vamos lá. A nossa igreja ela fica no centro de São Paulo, Praça Princesa Isabel, bem no encontro de duas grandes avenidas do centro de São Paulo, a Avenida Rio Branco com a Avenida Duque de Caxias. Uma referência que a gente sempre passa para as pessoas é onde tem o monumento de Duque de Caxias, que é o maior monumento, pastor Wander, equestre do mundo. A igreja fica exatamente ali atrás. É um prédio. Então, todos os que desejarem nos visitar, vai ser uma alegria recebê-los lá. O nosso site, pib, ou seja, primeiraigrejabaptista.org.br, pib.org.br. E o telefone da igreja? Telefone 11 3331 7393. Repetindo, 11 3331 7393. Vou pedir então para o pastor orar por centenas e milhares de pessoas que nos assistem agora. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse programa, por essa imensa contribuição que este programa tem sido, Pai, para tantas vidas, para tantas famílias. É o amor de Cristo, é o poder do Evangelho chegando a tantas casas, milhares de corações. E agora, Senhor Deus, nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus, por essas tantas pessoas que nos ouvem. Certamente, Senhor Deus, pessoas ou trazendo em seus próprios corações o problema da dependência química, ou pessoas próximas de alguém que tem o problema da dependência química. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que elas experimentem a graça do Senhor que liberta, para que elas experimentem o poder dos céus que transforma. Senhor Deus, visita cada coração agora, toca em cada vida, em cada mente, em cada alma, que o poder especial que há no nome de Jesus faça coisas maravilhosas acontecerem nessas vidas neste momento, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós suplicamos por cada pessoa que nos assiste nesta hora. Amém e amém. Amém, amém. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Prazer, pastor Wander, estar aqui e que Deus continue abençoando vocês ricamente. E amanhã eu espero você aqui na Band 7h30 para mais um Despertar com Deus. Deus nos abençoe.